deixar. Porque no dia que nós passamos, assim, decidimos aceitar Ele, nós nunca olhamos para trás. Nunca soltamos a mão dele, que Ele vai nos conduzir até o final. Aleluia. E que nunca cortamos a nossa cruz, porque nós vamos precisar dela no final. Aleluia. Aí nós vamos precisar dela inteira, não um pedaço, que o pedaço não vai resolver. Eita. Então, Eita, Deus tem uma coroa de vitória para nós no final. Glória a Ele Deus. me mostrou isso. É verdade, Ele Senhor. me mostrou isso, porque o Senhor, eu vi Jesus. Aleluia. Eu estava na vida da perdição, na macumba, e eu tinha um sonho com o Senhor, sem conhecer a palavra dele. Meu Deus! E às vezes nós demoramos de decidir por falta de conhecimento daquela palavra. Então eu tive um sonho. Aí o Senhor aparecia para mim, 2 anos antes dele me libertar. A minha filha, ele salvou a minha filha, mais velha do que o Ronaldo, e ela, através dela, em oração, em jejum, e a igreja ajudando, Jesus me tirou, estendeu a mão dele lá das trevas e me tirou de lá e me trouxe para essa luz resplandecente. Glória a Deus. Então eu tive um sonho por falta de conhecimento, levei 2 anos para entender o que era, o que Deus estava me mostrando. Jesus, ele saiu de uma porta do lado, que geralmente as igrejas, que nem ali também tem uma porta do lado. Aí a porta da frente sempre é mais larga, porque Jesus mostra a gente sempre uma porta estreita, um caminho, porque ele é o caminho, a verdade e a vida, e não é uma rua, uma avenida. Então ele apareceu para mim, me mostrando, ele saiu daquela igreja pela porta do lado, que era estreita, chegou na frente da igreja, tinha uns canteiros verdinhos de grama. Então ele veio para chegar perto de mim, ainda faltavam 2 canteiros de grama. E ele não tinha nada nas mãos. Aí o Senhor é muito lindo. Aí ele chegou e só fez assim com a mão. Em cima daquele gramado caiu uma camisola branca, toda bordada em ouro. Aí ele tornou fazer assim com a mão e colocou em cima daquela roupa veste branca, colocou uma coroa de ouro. Aí ele fez em gesto que aquilo era meu. Ele já falou, só fez em gesto que aquilo era meu. Falta de entendimento, eu conheci, continuei 2 anos naquela vida, mas minha filha depois aceitou Jesus, com 6 meses que ela estava ali orando, jejuando, Jesus me tirou de lá. Oh, glória! Aleluia! Glória a Então, Deus. ele me mostrou assim, ele voltou sempre de frente para mim e entrou naquela porta estreita. O que ele quis dizer com isso? Que ele era a porta estreita e eu tinha que passar dentro da igreja pela porta estreita, que era ele. Só depois que eu conheci a palavra que eu fui entender. Mas aí, ele fez isso, ele me tirou de lá. Aí eu fiquei 2 anos naquela vida. Mas aí, através da adoração, aí eu comecei a fazer assim, ó, na macumba, esse fecho eu teria. Era 20 de janeiro, e abre no sábado, aleluia. Aí o centro era até do meu cunhado. Aí eu falei, olha, eu recomendo a cada um de vocês, se tiver alguma coisa que Deus está falando na vida de vocês, na mente de vocês, no coração de vocês, não abra a boca para comentar. Porque o maligno conhece a tua palavra, você falar, aleluia, louvado seja Deus. Mas o teu pensamento, a tua mente, só Deus conhece. Só Ele tem o poder para penetrar ali e falar através da nossa mente. Ele conhece o nosso pensamento, sabe o que nós precisamos, o que nós pedimos. E aí o inimigo não pode tocar a mão dele para impedir nada. Aleluia! Aí eu aceitei, fui para eu não fui mais para uma culpa. Falei, eu vou fechar o terreno com meu cunhado, mas eu em pensamento com Deus, não falei com ninguém. Falei com ninguém. Fiz o trabalho que tinha que fazer ali, chegou no sábado, aleluia, e me esperaram, e eu com a minha mente, não volto mais lá, Senhor. Eu pensamento que não voltei mais. Glória a Deus. A minha força veio para a igreja. Ele insistia. Quando eu falava, vou para a igreja, me dava uma dor de cabeça que eu não abria nem os olhos. Eu não ia. Fiquei de janeiro até junho, não
também não ia para macumba, não ia para nenhum. Aí quando foi dia 12 de junho, que lá eles festejam mesmo a dia, dia do bicho. Deus tem poder. Aí ele começou a querer me usar em casa. Já que eu não ia. Aí o que ele fez? Me deu uma vontade de fumar fora do vício. Eu fumava ainda, mas aquela vontade era fora do vício. Era coisa que eles queriam usar aquilo para me usar. Aí eu fui, mas a minha filha tinha me orientado. Mãe, quando a senhora não quiser, alguma coisa que a senhora sentir e não quiser, clama o sangue de Jesus. Aleluia! Aí quando eu acendi aquele cigarro, até eu nem tinha cigarro no carro, mas deu meu filho Ronaldo ali pedir, um outro moço que trabalhava no sítio que eu morava, pede um cigarro para mim, que era longe de comprar cigarro, eu não tenho nenhum. Aí, mas era eles que queriam mais o cigarro. Aí eu acendi aquele cigarro com tanta alegria que eles queriam me usar, que eu tinha varrido as folhas todas, não tinha uma folha no quintal. Aí eu comecei a molhar um canteirinho assim com aquele cigarro que eu acabei de acender. Quando eu comecei a rodar com o pé só, aí eu clamei, o sangue de Jesus tem poder. E ele tem poder. Ele tem poder. Naquele momento que eu clamei, se tinha legião ali para me usar, sumiu tudo. Até o cigarro dele ele levou. Que era ele que estava com vontade de fumar, sumiu, que eu não vi mais. Porque Jesus é maravilhoso. Jesus é maravilhoso. Então, esse testemunho que eu tenho para dar, que o Senhor é maravilhoso. Vocês falam somente se tiver alguma promessa de Deus que Deus falar para vocês. Eu tenho essa bênção para vocês. Não fica comentando, não. Espera. Somente o seu pensamento firme com Ele, confiando que Ele vai dar. Ele vai cumprir. E eu agradeço essa oportunidade em nome de Jesus. Escutaram? 20 de janeiro e abre só no sábado de Aleluia. E os crentes ficam como? Olhando para o teto. Está vendo aí, irmãos? E qual o outro dia de junho? Quando é de junho? Esse festejo, dia de Santo Antônio, festeja. Está vendo aí? Um santinho daquele. Está vendo? O santinho de cabeça para baixo, está vendo? Ficar de cabeça para baixo mesmo. E nós o que? Passamos os dias, eles estão adorando Satanás, e nós como servos de Deus muitas vezes esquecemos de falar com Ele, dar honra a Ele, consagrar-se a Ele, glorificar a Ele, exaltar a Ele. Enquanto os de lá, e ela pode falar isso porque ela tem experiência, né? Eles têm respeito, consagração, eles se consagram. E uma coisa que eu vejo, eu não vejo eles falando mal um do outro não, né? E os crentes não querem comer o outro. Ei, quem é que vai pensando que vão morar onde? Que céu que nós vamos morar? Se nós não podemos suportar um ao outro. Que céu? Céu da boca. Mas que nós devemos entender que o inimigo até coloca o quê? Você vai fazer isso dela. Ou então você vai experimentar um cigarro. Ou então você vai pegar o quê? Uma bebida. Ou você vai falar um palavrão. Ou você vai adulterar. Ou você vai procurar olhar o outro. Mas o Senhor está falando, fica forte e clama o sangue de Jesus. Porque Ele liberta. Glória a Deus. Posso estar doente, morrendo. Eu aprendi com a minha mãe, eu vou continuar. Eu vou vir só se eu morrer aqui. Mas eu vou vir por quê? Porque eu quero me apresentar? Não. Mas eu quero dar um pouquinho para o Senhor. Porque Ele me deu tanta coisa, Ele me perdoou. Ele nos perdoou. Então o que nós podemos dar? Glórias. Aleluia. Exaltado Tu és. Bendito Tu és. Não é assim? Foi igual esse hino que o Gabriel cantou primeiro, que eu até vi a letra errada. Acabou. Não acabou ou não. E acabou. É a glória do Senhor que se foi. Porque não ficaram na presença do Senhor. Ficar na presença do Senhor não é ser filho de pastor. Não é ser sobrinho de pastor. Não é isso que Jesus está falando. É ter uma integridade com o Senhor. Porque o Senhor fala com aqueles que, como a irmã Teresa falou, com aqueles que estão na treva, e Ele vai falar, olha, a porta é aqui, eu vou te ensinar. Foi alguém lá que consegue falar para ela? Foi alguém testemunhar? E nós estamos o quê? Dentro da casa do Senhor. Passamos perto de uma pessoa e ficamos com vergonha de falar que Jesus é bom. Mas nós temos que falar com
Mas nós temos que falar que quem morreu, e quem ressuscitou, e quem dá vida, e quem te leva para a glória é Jesus de Nazaré. Ele toda a honra e toda a glória. Amém? Glaucia vai trazer algo da parte de Deus? Aleluia. Então, depois vamos escutar o casal adorando ao Senhor, não é não? Aleluia. Santa Igreja da Paz do Senhor, amém? Amém. Eu estou lendo Romanos 8, 12 até o diante. De maneira que, irmãos, somos devedores, não a carne, para viver segundo a carne. Porque se viveres segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito modificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Amém? O Senhor me falou essa palavra aqui.